Imagina você ter que contar pro seu filho de 17 anos que o pai dele fugiu com a namorada dele de 15 anos. Foi essa situação que aconteceu comigo. E pra mim, essa é a prova de que você nunca conhece alguém totalmente. E que às vezes uma pessoa que vive do seu lado por anos, por décadas, pode simplesmente se transformar num monstro quando aquilo for a favor dele, sabe? Quando beneficiar ele, cagando e andando se ele tem uma família, se ele tem filhos, se ele tem pai, mãe, porque foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu conheci meu marido ainda na adolescência e eu jurei que ele seria o homem da minha vida e por muito tempo ele sempre foi. Ele sempre foi muito educado, sempre me respeitou, sempre cuidou de mim. Nós namoramos por 2 anos, nos casamos e aí os anos foram se passando, nós tivemos o nosso primeiro filho, né? Eu já tava junto com ele, gente, já tinha mais ou menos quase que uns 30 anos, mais ou menos, porque o nosso filho tinha 17 anos quando tudo aconteceu. Ele já era um rapaz. Nós tivemos o nosso filho, ele sempre foi um bom pai, sempre foi um bom companheiro, nunca me traiu, não que eu soubesse, pelo menos, nunca chegou aos meus ouvidos. E como eu morava num local assim bem pequeno, provavelmente eu iria saber. Ele sempre foi muito elogiado e muito respeitoso. Beleza, quando o nosso filho fez 17 anos, ele tava na escola, conheceu uma menina e essa menina tinha 15 anos. E aí um belo dia ele chegou lá em casa perguntando se ele poderia levar a menina lá em casa, que ele tava namorando, tava apaixonadinho, não sei o que eu já tava desconfiando, porque eu sou mãe e meu filho tava assim, sorrindo à toa pelos cantos. Nós ficamos muito felizes, falamos que sim, que ele podia trazer a menina. Gente, quando a menina veio, ela veio num sábado pra poder almoçar. Eu de cara senti uma coisinha nela, porque a menina, ela era muito pra frente. Você via no jeito dela que ela só tinha 15 anos, mas era de uma experiência, era de um vocabulário. Eu não vou dizer nem da roupa, porque o jovem, né, usa qualquer coisa, mas assim, ela era muito mais pra frente. O meu filho era mais na dele, era mais parado, sabe? Era mais assim, você via que meu filho tinha uma inocência que ela não tinha essa inocência. Então ela era bem pra frente, mas, né, meu filho tava apaixonado, tratei ela muito bem, uma menina muito bonita, muito simpática, mas meu coração de mãe sentiu ali uma coisinha nela, mas não falei nada, né? Os meses foram se passando, ele continuou namorando essa menina, e aí eu percebi que o meu marido começou a se afastar de mim. E essa menina começou a estar cada vez mais frequente na minha casa. Parecia que ela não tinha nem pai nem mãe, porque ela vivia, ela dormia lá em casa, ela ficava lá em casa, tinha coisa dela na minha casa. E eu comecei a conversar com meu filho, falando, olha filho, ela tá quase que morando aqui, tô achando, né, a calcinha dela pendurada no varal, isso não é legal, que não sei o que. Fui conversando e aí meu filho falava, não mãe, mas é porque na casa dela é muito complicado, né, ela não se dá muito bem com os pais dela. E eu fui engolindo aquilo, fui levando aquilo. Os meses foram se passando até que começou a interferir no meu relacionamento com meu marido. Nós sempre fomos um casal assim, bem presente, bem ativos. A gente tentava de tudo pra não cair na rotina, fazíamos coisas diferentes, saímos pra jantar, pra namorar, pra ir pra motel, tudo. E do nada, isso mudou. Do nada, ele foi se afastando de mim, começou a não me procurar mais, começou, sabe, a me dar uns perdidos, chegava tarde em casa, inventava umas desculpas, coisa que ele nunca fez, né? Em 30 anos que eu tava com ele nunca tinha feito esse tipo de coisa. E, ao mesmo tempo, a namorada do meu filho passou a ir menos lá em casa. Só que eu achei que o meu filho tinha dado um toque nela de eu não estar gostando muito daquela situação. A menina parou de ir lá em casa. Até que um belo dia, eu cheguei do trabalho, né? Meu filho tava na escola. Quando eu cheguei, tinha uma carta em cima da mesa. Eu peguei essa carta, era do meu marido, e nessa carta ele simplesmente me disse que ele não voltaria mais pra casa, falou que ia falar toda a verdade e que ele estava fugindo com vou botar o nome dela fictícia de Jennifer, estava fugindo com a Jennifer, que era a namorada do meu filho, que eles tinham se apaixonado, não sabiam como resolver isso, nem como contar isso, que eles foram se aproximando, então essa foi a melhor decisão que eles tomaram. Ele simplesmente pegou todas as coisas dele e foi embora, junto com a menina. Eu liguei, mandei mensagem, ele sumiu. Entrei em contato com os pais dele, ninguém sabia nada. Contei o que estava acontecendo, todo mundo ficou em choque. Meu filho chegou da escola, eu tive que sentar com ele, contar pra ele o que estava acontecendo. E ele descobriu que a namorada dele tinha um caso com o pai dele, quem ele era super apegado, e que eles foram embora, que eles fugiram. Obviamente que foi um trauma muito grande. Atualmente meu filho tá fazendo terapia, eu também, porque eu também fiquei arrasada. Nós nunca mais tivemos notícia deles. Eles simplesmente fugiram, sumiram, se mudaram, e ninguém nunca mais teve notícia. Ele acabou com a minha família, ele e ela, né, acabaram com a minha família, ele acabou com o nosso casamento, deixou meu filho totalmente traumatizado, e a gente tá seguindo a vida do jeito que dá, como dá, mas eu sinto que meu filho tá cada dia mais traumatizado.